é importante que a gente fale um pouco o que é o Fronteiras, né? Que me parece que cada um tem uma ideia, e isso é interessante também. Acho que o Fronteiras, para mim, é uma aproximação da psicanálise com isso que é fronteiriço mesmo, né? Lugares que a psicanálise comumente não chega, né? E aqui a gente pensa um pouco na psicanálise repensando as coisas através de uma prática artística, né? Que é uma questão muito fronteiriça para a psicanálise. Às vezes fugir da palavra, se encontrar com as imagens, né? A psicanálise com um pouco mais de olhar, né? De senso-percepção, né? Para além da escuta, mas para o toque, para a visualização, né? Para a proximidade, né? Então, acho que o Fronteiras é esse espaço caro para nós que possibilita isso, possibilita mais, né? Possibilita chegar em outros lugares, né? E lugares que são bonitos e importantes para a gente, tá? Para além disso, né? A Dobra aqui, para mim, a casa de psicanálise mais bonita de Curitiba. Eu adoro esse lugar. Eu acho que tem uma coisa que afeta na Dobra, né? Que é próprio deste espaço, dessa concretude deste lugar, né? Seja pelas pessoas que a gente atende aqui dentro, como psicanalista, como psicólogo, mas as pessoas que chegam aqui também para consumir um pouco desse espaço, né? Eu acho que a Dobra é um lugar que afeta muito, afeta bem. E espero que vocês sejam afetados hoje de várias maneiras possíveis, né? Espero que o lugar seja afetuoso em todos os sentidos da palavra, tá bom? Agora eu vou apresentar o PV, tá bom, gente? Vou pegar uma colinha aqui, que é importante que eu diga tudo que esse cara trabalhou, que não é pouca coisa. Tá? O PV, ele é um artista amazônico, né? Ele é nascido no Pará e ele tem essa movimentação para o Rio de Janeiro. A gente estava até comentando um pouco disso, né? Quais são os desdobramentos da vinda para o Rio, né? Ele estudou pintura, colagem e outras práticas artísticas na Escola de Artes Visuais do Parque da Laje. Ele é doutorando em Ciências Sociais pela Universidade Rural do Rio de Janeiro e mestre pelo mesmo programa. Tá? Ele se desdobra sobre arquivos históricos, ele rasura esses arquivos, né? Ele trabalha nesses arquivos tentando fazer um resgate e fazendo um resgate de um olhar um pouco mais ampliado no que diz respeito às perspectivas raciais, né? Um movimento bem contracolonial, né? Muito importante. Ele cria a partir de diversas práticas artísticas, entre elas pinturas, fotografia, vídeo e arte digital. E esse trabalho que é amplo e importante, vocês vão conhecer hoje, junto com a personalidade do PV. Devidamente apresentado? Assim, Faltou alguma coisa? nada. Não falta nada? Não falta. Espero que as fotos se apresentem aqui. Bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer tanto pelo espaço quanto, né, pelas trocas que a gente tem até chegar aqui e todo mundo também que, né, se dispôs nesse sábado, né, pra gente que é paraense, um sábado nevando aqui, sair de casa, assim, né, pra mim sei lá, é muito interessante, né, eu acho muito legal isso, principalmente exposição, né, quando a gente vai pra arte, e eu fico assim, caraca, as pessoas saíram de casa pra ver uma coisa, né, a arte é um negócio muito estranho, né, tipo, não tem uma função exatamente muito bem delimitada, então quando a pessoa sai de casa para olhar e se deleitar sobre uma pesquisa artística, sobre uma projeção, sobre uma fala, é uma coisa muito importante para mim, assim, eu acho que é um negócio que eu acho, é um estranho gostoso de ver, então é muito legal quando a gente vai, a gente acaba se encontrando, né, eu eu sempre fico receoso, falo, será que vai? Eu tenho alguns anos, eu tô há 5 anos, 5, 6 anos fazendo exposições já. Eu sempre acho que assim, vai duas pessoas. Isso é o que é legal também, porque é um friozinho na barriga muito gostoso também, sabe? Porque, enfim, trabalho, a gente quer que tenha essa troca, né? A gente quer que vão as pessoas pra a gente ter essa. Acho que o fazer é muito importante, mas também é interessante ver a troca das pessoas dialogando com a gente, com o nosso trabalho que a gente faz, com nossas pesquisas. E eu acho que tem essa felicidade né, que me trouxe até aqui e é muito bacana ver a casa cheia, assim. Eu sou de Belém, né? Nasci em Belém do Pará, moro no Rio de Janeiro há 8 anos já, minha mãe é carioca, meu pai é paraense, né? Sou formado em comunicação, fiz comunicação, né? Sou publicitário não praticante, né? Enfim,
já fui publicitário e tal. É, e basicamente trabalho com arquivos, trabalho recontando, rasurando, repensando histórias, enfim, fazendo novas rearticulações a partir desses arquivos, muitas vezes lidos como arquivos coloniais ou arquivos imperiais, enfim, né? E essa ideia, esse meu interesse pelo arquivo veio de muito, muito tempo atrás, assim, né? Eu tenho uma avó no interior do Pará, minha avó Laíta, e ela tem uma história, uma mulher negra, 94 anos já, e ela sempre falou que tem a avó dela nasceu no navio negreiro, né? E chegou aqui na Ventre Livre. Então, e viveu muitos anos. Minha avó ela disse que a mãe dela morreu ali com 124 anos, por aí. Eu não me interessa a veracidade, então me interessa muito mais a memória nesse aspecto, né? Acho muito mais interessante isso. E daí, ao mesmo tempo que ela me fala isso, ela fala que isso saiu num jornal da época. Né? Isso ela me falou há muitos anos, essa história ecoa na minha cabeça. Saiu no jornal, a vida, como era, vida incrível, a longa vida de fulano de tal. Uhum. Que eu descobri depois fuçando, eu descobri esse ano agora, tem 2 meses, que eu descobri que o nome dela era Maria de Nazaré Santana. Né? Que eu gosto de fazer árvore genealógica, eu vou atrás dessas coisinhas. Eu descobri esse nome dela, porque minha avó sempre falava. Minha avó saiu, né, num jornal, né, como uma vida que uma pessoa que viveu muito, etc. E eu falei, cara, eu vou procurar, porque isso, né, é interessante, eu quero tentar entender de onde veio isso, né? Será que de onde essa mulher que viveu 124 anos nasceu no Rio Negreiro e tal? E eu comecei a fuçar hemerotecas. Comecei a hemeroteca, né, que são os arquivos de jornais, né? Para quem não está muito assim, familiarizado com o termo. Comecei a fuçar hemerotecas e nunca achava, spoiler, nunca achei. Mas ainda até hoje eu procuro, né, particularmente isso. Então, isso há 6 anos, assim. Mas eu fui achando outras coisas interessantes nas hemerotecas. Eu fui achando muitos relatos de pessoas que, mesmo depois da abolição, tinham fugido. Muitos relatos é, descritivos de pessoas que eu falei, tá, essa pessoa poderia ser minha avó, mas talvez ser. Será que não é? Porque é uma pessoa negra que fugiu de algum lugar, trabalhava para alguém, né, era escravizada. Então eu comecei a criar histórias a partir daquelas, né? E sei lá, isso me fez um interesse muito legal, assim, para eu pensar, né, como eu podia, né, criar a partir daquilo que tinha sido me dado, né, anteriormente, né, como eu posso criar histórias a partir daquilo que eu tinha, daquele start que minha avó me deu, né, dessa suposta, dessa vida, né, que está muito presente nas minhas memórias, e cada vez mais se clareia um pouco mais, né, dessa mulher, que agora tem um nome, mas o arquivo é muito frio ainda. O arquivo é muito frio, o arquivo não me diz nada. Pra mim, saber o nome hoje em dia não é muita coisa. A história da minha avó é muito mais interessante do que o próprio arquivo, então isso é legal também, Uhum. né? E comecei a pensar junto com isso, né? E de como poderia articular, né, esses trabalhos. Durante uma época eu estava trabalhando em publicidade, eu minha vida estava totalmente assim, eu gostava de desenhar, gostava de pintar, gostava de fazer muitas coisas. Mas estava aquela coisa, entrando cedo, saindo tarde, minha vida estava totalmente, completamente sem sentido de vida, assim, nessa dinâmica, sabe? E aí eu comecei a fazer curso de artes, voltei a estudar pintura, uma coisa que eu tinha interesse. E fui pra. Só que eu estudava pintura à tarde, lá, no sábado, quer dizer, quando chegava à noite em casa, até para fazer pintura era muito difícil, fazer pintura a óleo, né? Eu comecei a fazer. E comecei a pensar, pô, acho que eu vou fazer digital, porque eu já trabalho no computador, né? Meu chefe vai estar lá, eu vou só ficar dando alt tab, né? Ele vai ver que eu tô trabalhando. Então, então eu ficava lá, né, desenhando e procurando coisa em arquivo, igual um secado, e desenhando histórias a partir daqueles arquivos, né? E foi uma das coisas que surgiram, vou mostrar aqui, os primeiros trabalhos que eu começo a fazer, né? Vou colocar aqui, são os trabalhos bem no começo. Vocês têm familiaridade com essas, com essas primeiras imagens do Brasil, de Debré, Rugendas, é, essas imagens clássicas de livro de história? Assim, eu vou só colocar aqui, por acaso alguém não tenha, Debré Brasil.
Só mostrando aqui rapidamente. Essas imagens clássicas de formação, né, do registro no Brasil, né, do século XIX, século XVIII, enfim, né? E eu comecei a me debruçar muito nessas. Depois eu perdi a aba, mas tudo bem. Comecei a me debruçar um pouco nesses arquivos, né, para repensar isso, né, para tentar o que uma autora norte-americana fala, e na época eu não conhecia esse termo, né. Eu gosto de falar que eu estava contando, criando histórias, que eu não estava inventando com as histórias, mas ela chama de fabulação crítica, né, essa Dia Hartman. É um termo que é interessante, que ela pega as histórias do passado e fabula em cima dessas histórias. E eu tinha uma ideia, eu tinha um interesse pelo passado e tinha um interesse em fabular em cima daquilo. Então daí eu começo a ir pensando digitalmente, né? Pensando, eu fotografava as imagens dos lugares que eu passava, dos lugares onde eu estava em trânsito. Eu nunca fui para um lugar para fotografar. Por exemplo, eu nunca não venho para Curitiba e falar assim, não, eu vou fazer várias fotos de Curitiba para depois fazer um trabalho. Não, eu tiro foto da cidade, geralmente faço intervenções sobre depois que eu vejo. Eu não tenho essa coisa, acho que é um método mais, sabe? Tem gente que faz isso e tudo bem também. Mas geralmente eram imagens de uma ideia de um passado que eu tentava repensar aquilo lá. O que eu posso inventar com isso? Né? A partir do momento que eu compreendo aquelas histórias como mentira também, como fabulações. Debré, muitas vezes, quando repintava essas imagens na França, já nem estava mais no Brasil, inventava coisa, tirava morro, colocava morro, tirava gente, botava gente. Enfim, era uma grande fabulação também, era é, é, uma grande não exatamente mentira, mas uma história contada dele, e eu falei, então talvez eu só esteja contando a minha, né? De um corpo que talvez sempre entrou no lugar de um corpo observado, mas que agora observa, né? Na verdade, eu acho que nunca deixou de observar. Eu acho que agora talvez a gente tenha dimensão material, indo para uma lógica bem marxista da coisa, mas a gente tem a lógica material para a produção dessas narrativas, talvez, né? Então, uma das primeiras séries que eu fiz, né, foi essa série aqui que eu pegava, né, na época eu estava jogando muito jogo online, e eu tentava criar a ideia do primeira pessoa, né, que é aquela coisa do first person, então, enfim, que é a gente se projetar dentro da imagem. Isso foi lá meados de 2019, né, parece que foi ontem, mas foi um dia desses. Foi faz tempo já, quer dizer, né. Então, por exemplo, eu criava essas imagens clássicas de traficantes ou pessoas donas de escravizados e colocava o interlocutor como primeira pessoa ali, né, fazendo aquela ação ali, tipo um Counter-Strike decolonial, uma coisa assim. Então, esse era o meu repertório na época, eu estava, né, muito ligado e era o que eu conseguia fazer, né, diante exatamente de ter um trabalho que era um trabalho formal, né? Então, a minha criação se dava a partir disso, esse tipo de criação se dava a partir disso, né? Uma coisa interessante também é que logo esses trabalhos eles eram feitos geralmente pegando arquivos. Eu gostava muito de pegar arquivo pirata, né? Eu sempre gostei de pegar arquivo pirata. Pegar arquivo, esse aqui não tem tantos problemas porque eu só repintava as imagens, né? Naquela época tem uma coisa que era muito comum, por exemplo, Rugendas, Debré, tinha o Moritz, enfim, tinha vários artistas do século XIX que eles pegavam o tipo de produção artística na época, né? Enfim, como se pensava a arte. Eles pegavam, por exemplo, eu tiro o desenho Gabriel, né? E levo para a Europa, né? Ali, como Homem do Brasil. E daí um outro artista desenha o Gabriel de novo, só que muda alguma coisinha e coloca Homem do Brasil pela minha versão, sabe? Uhum. E daí eu falava assim, talvez a rasura naquela época já estava se consolidando, o que eu entendo como rasura, e talvez a minha só seja mais uma versão, e talvez daqui a alguns anos, 200 anos, 100 anos, espero que até menos, alguém vai pegar o meu também de forma pirata e vai refazer também, que eu adoro. Né? Eu acho muito interessante toda essa dinâmica de reapropriação, né? A gente, de um desrespeito pela lógica da própria autoria, eu acho interessante, eu acho que cria uma coisa muito... lá em Belém eu vi muito da lógica do Brega, o Brega sampleia um monte de música, o Brega pega muitas músicas e reestrutura ela a partir de uma lógica própria, de forma pirata, não pede autorização para ninguém, é toda uma coisa muito subversiva mesmo. E talvez eu vou entrar numa crise depois que, né, meu trabalho vem ser apropriado pelos museus e agora a minha a relação de subversão tenha sido um pouco mais domada, assim. Né? Isso para mim é uma das grandes questões que eu estou tendo agora, assim, da minha vida.
Mas, basicamente, assim, eu começo a partir disso, né? E isso para mim é um tipo de fundamentação que eu tenho, né? E vão se desdobrar, é claro, né? Mas logo depois eu vou entrar num outro trabalho, mas se quiser perguntar, falar alguém Eu que fiquei também tem pensando, esse eu fiquei fundamento como pensando em você. algumas coisas, assim, PV. Aham. Eu acho isso que você trouxe, assim, de não me interessa tanto a veracidade. Eu acho que essa frase, assim, é uma coisa que ficou na minha escuta, assim, né? No sentido da história da sua avó, Uhum. né? No sentido do que se desdobra a partir daí, Uhum. e também na veracidade do que é as rasuras que foram feitas dentro deste século, assim, né? Sim. E eu acho isso tão interessante porque também se aproxima da psicanálise, no sentido de que essa Bacana. fabulação que a gente pode ter uma escuta não necessariamente nos interessa se é verdade ou não, né? Mas da onde vem o desejo de, por exemplo, colocar a imagem da negritude nesta época desta forma, Sim. né? Me parece que para você artisticamente é mais importante por que está colocado dessa forma, né? Sim. Se exatamente essa imagem era verídica ou não, né? Se Sim. ela foi rasurada já, Sim. né? E eu acho isso interessante, assim, não sei se faz sentido para você, mas eu levanto uma bola para pensar, assim, o quanto esse espaço artístico também, ele não é normatizado porque ele não responde a uma realidade também, Sim, né? claro. Eu acho que, inclusive, uma das nossas dinâmicas mais fortes, artística, é justamente isso, é não ter um compromisso com a própria lógica da veracidade ou né, do que a gente entende quanto do que é o real, né? A gente está provocando a criar novos mundos, né? Então a gente está até no mesmo que a gente, talvez o mundo que a gente quer, o mundo que a gente quer provocar, o mundo que a gente está, a gente não tem um compromisso com isso. Essa é uma das grandes questões também que eu entro, geralmente, quando, né, essas grandes imagens de Urgendas, Debré, etc., quando entram nos museus nacionais, entram nos museus de formação, né, uma lógica de história nacional, tem um caráter muito historiográfico, precisamente. Então, quando a gente vai no colégio, né, aquelas grandes, a gente vai numa exposição no colégio, fala, assim que era Curitiba, olha como é que era. Na verdade, não era, eram muitas outras maneiras de ser. Aquilo era através de uma mente de um artista, de um cara que também criava. Né? O artista ele também criava nessa época. Ele não era um. Nem se fosse um fotógrafo, porque o fotógrafo também tem várias agências ali dentro daquele processo. Mas é também de ter uma visão é, crítica em relação à própria dinâmica da verdade mesmo, sabe? Isso é uma coisa interessante, por exemplo, quando pegam os trabalhos, isso também entra em outras questões minhas, quando pegam meus trabalhos para mostrar em escola. E eu acho interessante, eu acho legal, mas eu sempre fico assim, caraca, eu não tinha pensado nessa parada, porque o meu trabalho não é historiográfico, meu trabalho é. Só que também eu gosto quando aí tem colegas professores que vêm e falam, não, a gente quer justamente trazer esses trabalhos para aproximar questões de uma multiplicidade de debates, enfim, quer mostrar em contraposição, fazer uma relação múltipla, sabe, de soma de verdades ali e que eu acho interessante também. Aí me interessa mais, sabe, do que mostrar, olha, isso daqui. Uma das coisas que eu acho legal é que a partir do momento que a gente cria uma imagem, né, essa imagem passa a ser real de alguma forma, passa a ser verdade. Uhum. Então, por exemplo, quando eu vejo esse trabalho, né, por exemplo, tem o Fidanza. O Fidanza foi um fotógrafo português que morou em Belém. Né, eu descobri ele no mestrado, né, eu estava estudando uma fotógrafa paraense, no mestrado, a obra dela. E o Fidanza foi um fotógrafo português que ele morou em Belém uma época e fez muito trabalho em Belém, muito. Fotografou a cidade, a lógica desenvolvimentista da cidade ali no final do século XIX, começo do século XX, época da borracha, né? A borracha estava ali, o Belém estava numa ascensão de 3 quarteirões, que na época a galera até hoje tenta reviver isso, né? Uma coisa meio da Belém da Belle Époque, que nunca existiu de fato, mas tem uma nostalgia dessa coisa. E o Fidanza ele pega e ele vai fazer fotografia de pessoas mestiças, né? Que assim como eu, são pessoas ali meio negras, indígenas, meio misturadas, coisa ali que. Mas para ele eram diferentes, vai fazer fotografia de mestiças e vai vender como carte de visite, né? Lá na França, né? Uma outra coisa também, o Fidanza ele era um cara também cheio de questões, ele se matou, né? Se pulou de um barco de Portugal para cá, tentou se matar 2 vezes, saiu desse jornal, ele era um cara bem famoso na época, e conseguiu se matar, acho que na terceira vez. E se matou. Era um cara que tinha uma relação com o trabalho dele, era uma época também que tem muitos textos falando mal do trabalho, então ele entrou numa noia e tal. Enfim, numa crise. Assim. Também não dá pra saber também agora, ele se matou em 1903.
E daí, quando eu olhava as fotografias de Fidanza, eu falei, olha, tudo bem, essas fotografias já existem, já estão aqui, já estão nos dadas, né? Então, uma das coisas que eu comecei a pensar, como seria esse outro olhar, como seria que a gente tivesse uma outra dimensão sobre essa fotografia, eu fazer ela ser real, né? Como é que eu posso criar uma verdade com isso? Então, por exemplo, né, se a gente está aqui, né, nessa fotografia específica aqui dele, né, se eu faço, né, se eu crio aqui uma, né, se a gente pega, né, e cria uma nova imagem, uma nova realidade a partir daquela, obviamente o sofrimento não cessa, toda a questão não vai cessar e não vai, mas como a gente não vai dizer que isso não se torna verdade também? Como eu vou dizer que uma imagem não é verdade, né, de uma lógica que eu crio uma imagem, principalmente esse trabalho específico, é um trabalho que fala sobre produção de novas imagens. Eu estou produzindo novas imagens, eu estou criando novas coisas. É, e eu tô, ao mesmo tempo que eu falo isso, ele é um trabalho meio metalinguístico nessa ideia de que a gente eu tô colocando um sujeito, a pessoa racializada, a pessoa ali que provavelmente ficou umas 3 horas nessa posição, porque enfim, a fotografia daquela época, né, para poder se fixar, né, dentro do ali não era exatamente filme, mas enfim, da câmera fotográfica ali pro papel, demorava muito tempo, eu estou colocando essa pessoa ali como uma possível produtora de imagem, né, daquilo. Eu estou colocando o Fidanza, ele mesmo, como o fotografado. Eu estou colocando o que seria, eu queria saber que imagens essas pessoas produziriam, que imagens esses corpos produziriam. E ao mesmo tempo que eu penso isso, eu estou falando quais são as imagens que o meu corpo produz. Então, essa dinâmica está muito nessa lógica de pensar como eu vou incorporar através só do desenho, através de uma lógica material, né, a própria questão da produção da imagem, a produção de narrativa, a produção, né, de... Eu sempre fico tentando pensar nisso. Eu acho que tem pessoas, por exemplo, que vão trabalhar pela lógica da invisibilidade, da visibilidade, vão apagar coisas, vão tirar coisas, vão colocar, vão introduzir. Vão ter pessoas que vão trabalhar com a lógica de invenção de coisas, de artefatos, de objetos, né, é, de instrumentos, né? Vão ter pessoas que vão ir para várias lógicas e essa foi uma das lógicas que, pelo menos dentro do meu processo artístico, funcionou a princípio, né? Essa série aqui é uma série de... Aqui, ó. Essa aqui é uma série de... porque é 2023 que eu fiz essa nova versão, né? Que tem aqui... Vocês até... Dá pra ver ali também. Ela tem uma... Deixa eu ver aqui se vocês... Uma série que tá mais ou menos desse tamanho, é porque eu não tenho ela aqui para mostrar fisicamente, né? Mas é basicamente desse tamanho e ela, né, faz parte do... Tá, hoje em dia tá no Museu do Belas Artes, Museu Nacional de Belas Artes, né?
Então eu fiz essa versão porque era uma versão com os detalhes brancos, né, que eu vou fazer ali. Fiz essa versão, né, e fiz essa também. Então vou fazendo essas versões, eu rasuro o nome de Fidanza e vou articulando nessas, essas nomenclaturas e tal. E vou reivindicando essa autoria, né? Que geralmente eu não reivindico, mas eu reivindiquei nessa, do Fidanza especificamente. E foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz, lá meados de 2020 também. Foi um trabalho que tem uma. Entrou no. E foi um trabalho que eu fiz também com imagens piratas. Eu peguei do Instituto Alemão, que tem. Né, eu peguei em alta e tentei pegar na internet, catar, peguei de várias formas possíveis, imprimi em papel algodão, que é um papel bacana, legal de fazer trabalhos digitais, principalmente, né, de 300, gramatura 300 e tal. E fiz esse trabalho. Né, e eu tinha muito medo desse trabalho que desse, abre aspas, desse certo, né? Porque eu queria que desse certo. Enfim, que tivesse circulação, e foi um trabalho que acabou tendo, e é isso, tá no museu. Agora eu falo assim, se der algum problema, tá no museu. Aí, sei lá, não é mais dessa estrutura, né? E aí é legal também, porque é isso, tipo, se antes existia essa imagem, agora existem essa imagem mais a minha. E de outros possíveis artistas também que vão trabalhar com essa imagem de Fidanza, que vão rasurar a Fidanza. Né? O que eu chamo essa série de Rasurando Fidanza, eu não chamo de intervenção, não chamo de outra coisa, porque o rasurando, para mim, ele tem uma dimensão linguística que já é política da coisa. O rasurar, ele tá rasurando algo para colocar a outra coisa, ele tá, sabe, trocando aquela significação, né, para isso. Então, tanto que quando eu analiso o trabalho de outros artistas, né, enquanto acadêmico, eu não uso nem o termo que eu falo também, porque eu falo, o que para mim é rasura, para outro artista às vezes é uma intervenção, é um apagamento, é um desvelamento, é uma... eu tô contando a real história. Eu não tenho nenhuma vontade de contar a real história, mas tem gente que vai falar, vai afirmar, e eu acho interessante também. Não, tô contando a história assim como foi, né? Então a gente vai... são dentro dessas dinâmicas de dar suporte material que essa série vai sendo construída, né? E isso vai depois repassar para outras séries também, outros processos. Mas basicamente eu gosto de trabalhar seriado, né? Então, como é que se deu o processo artístico dentro de análise do outro olhar, de criar esse olhar meu? Eu peguei eu geralmente pego um conjunto de imagens, e nesse conjunto de imagens eu não gosto de trabalhar sempre com uma imagem isolada, eu gosto de pensar aquele em conjunto, falar, olha, o que eu posso adicionar, ou tirar, ou impor, ou modificar nessa imagem, né? Dessas pessoas que são próximas a mim, ou não necessariamente, mas que nesse caso sim eram próximas, né? E que daí que eu posso pensar e rearticular, né, com esse grupo, para contar nessa lógica. Eu gosto dessa lógica coletiva de imagem, de grupos, de coisas, porque eu acho que dá um pouco mais de, assim, não que seja função da arte, mas para mim, dentro da minha cabeça, funciona melhor, dá uma coerência mais interessante, né? E uma das coisas interessantes também é que eu fiquei assim, olha, eu não tenho foto dessas pessoas aqui, dos meus entes, assim, então eu queria, não numa lógica fetichista, de meu Deus, olha, aquele foi um ancestral meu, porque não é exatamente, né? Mas poderia ser parecido com essa pessoa, mais ou menos, os traços, eu tenho um interesse por essa relação fisionômica, né? E daí eu falo, e ao mesmo tempo eu não gosto da ideia de apagar a história daquela pessoa, de falar assim, olha, eu tô dando para essa pessoa uma agência. Não, porque eu acho que as pessoas tinham articulações próprias delas ali. Né? A gente trazer essa imagem, o que eu ia fazer no passado? Eu ia contar, né, para as pessoas se revoltam. Tu acha que as pessoas não queriam saber que estava a revolta acontecendo? Né? Não sei se alguém aqui já leu Octavia Butler, que é uma autora muito legal, uma mulher negra, tem um livro chamado Kindred, autora negra de ficção, né, americana, norte-americana, e ela vai e volta pro passado. Então, ali na década de 70, acho que ela escreveu esse livro, Kindred. E ela volta pro passado, ela quer tentar fazer uma grande, e todo mundo já sabe de tudo que ela tá querendo falar, assim, basicamente, né? Mas todo mundo já tá, não, pô, a gente sabe, mas é isso, como é que vai articular aqui? Vai ser tudo? Vai querer fazer isso daqui? Porque o negócio aqui é porradaria, então é um pouco disso, assim, sabe? Eu fiquei pensando em algumas coisas, assim, eu acho que, inclusive antes, quando eu tava consumindo teu trampo, assim, eu achei fundamentalmente cuidadoso, assim, as coisas que dizem respeito ao trato, principalmente com a palavra, assim, né? Do rolê dos protagonistas, né? Que você coloca, né? E a escolha pela rasura, né? Inclusive, quando você
as rasuras que você faz, você não apaga, né? O nome do Aham. autor principal Aham. ou original, não sei como que seria a descrição mais correta para isso, mas que é um literal rasurar, né? Sim. Então eu acho isso interessante. Eu vim na proposta de não falar tanto de clínica, mas não tem como, estando aqui dentro, né? Pensar que também uma clínica racializada nesse sentido, muitas vezes a gente se defronta com contar do paciente sobre a sua história como alguma coisa engessada mesmo, quase uma fotografia sobre alguma experiência traumática ou uma imagem de si sobre o seu próprio corpo, né, no aspecto da negritude, eu consigo performar a minha experiência com relação à vida só até aqui. E às Aham. vezes o trabalho através da palavra, do cuidado, é isso que se chama de fabulação crítica, né? A gente Aham. não apagar isso que essa pessoa negra está trazendo para a gente enquanto uma demanda, mas a gente conseguir trabalhar em cima de uma possível rasura, né? De criar alguma coisa a partir daí, sem esse apagamento, né? Eu acho isso tão interessante que abre possibilidades de experienciar o mundo mesmo, né? Seja pela arte ou pela vida enquanto uma colocação da palavra, assim, né? Me parece que o teu trabalho é sempre uma amplitude, assim. Eu fiquei pensando assim, como que isso também influenciou no sentido do que ampliou para você enquanto experiência de estar vivo, assim. É muito porque, sei lá, assim, pelo menos pra mim, assim, é isso que você fala, é de entender como uma lógica, não exatamente ideológica, mas é de sentido de que, né, as pessoas, esses corpos, eles têm as suas dimensões e pluralidades que eu não tento apagar, e daí, isso pra mim, enquanto ser, enquanto um ser humano, enquanto uma dimensão, né, que, enfim, das minhas questões, singularidades e coisas, né, que permeiam a minha vida, é muito importante também isso, porque durante uma época eu queria apagar várias coisas e, sabe, em algum momento era uma coisa, mas não era outra. Então, são várias questões que eu trago isso e eu acho que isso fortalece muito pela própria lógica do trabalho, né? Eu vou até pular para um trabalho para uma série específica, né? Se quiser pode até pegar vou passar o catálogo aqui da exposição. Eu nem ia falar dela depois, mas eu vou falar dela agora porque eu acho que une isso um pouco, Tá? né? Ano passado, passa-se uns anos, né? 4 anos, 5 anos. Eu fazendo só um recap assim, né? Eu sou chamado para fazer uma exposição no Museu de Arte do Rio, né? Que é uma exposição chamada Casa Carioca. Eu tinha que repensar as relações de morada carioca, né? E, e repensar essas lógicas de morada e principalmente com a ideia de acervo, né, que era que eu já estava trabalhando, né. Então faço isso que eu vou mostrar uma série muito rápida, assim, mas, né, na época eu tava morando num lugar que era 3 horas de onde era longe as coisas, e eu verificava que naquele trabalho, naquele local tinha muitos corpos racializados, assim como eu, que se deslocavam, né, e que passavam grande parte das horas, esses dias 3 horas, 4 horas nos espaços públicos. Então eu Uhum. comecei a pegar essas imagens de moradas, principalmente de Rugendas, né, e comecei a repintar. Essa é uma imagem que era Casa de Negro, né, eu peguei na estação de trem do Bento Ribeiro no Rio de Janeiro, né, esse Coelho Neto também era uma outra imagem de Debré que eu fui reformulando, repensando construção, morada, etc. Tudo bem, passa-se aí, né? Que também não é muito interessante, mas eu acho que é interessante só para contar essa lógica institucionalização da coisa. Passa-se aí, algumas vezes foram me articulando essa dinâmica de arquivo, que anteriormente era um pouco mais marginal e agora virou uma coisa mais institucionalizada. Ano passado, um instituto chamado Emma Clabin me chamou para fazer uma exposição lá. Emma Clabin era uma mulher muito rica, né, que ela não... Aqui no Paraná tem os Clabin, né, se não me engano. Mas também acho que tem a mesma lógica. Eles eram uma família muito rica, né, ela não deixou filhos, ela deixou uma casa no Instituto de Arte, que é gigantesca, um quarteirão inteiro lá no Jardim, em São Paulo. Jardim. A família dela era dona de grande parte de jardins aí. E ela tem muitas obras, assim, de obra pré-colombiana, que não devia estar ali, né? Mas a coisas, assim, egípcias, talvez. Muita coisa de grego. A Emma não tem tanta coisa dessa época, mas a Eva tem. A Eva Clabin é uma outra irmã dela no Rio de Janeiro já. Mas a Emma Clabin tem essa dimensão né, de colecionar e etc. Falou que ela era uma mulher, uma mecena, não deixou, ela não teve filhos, não teve esposo, e o sonho dela era que a casa dela virasse um espaço de arte, né? E virou um espaço de arte, né?
Ela deixou um dinheiro suficiente para fazer isso. E hoje os clubinhos de vez em quando vão lá, mas ela deixou tanto dinheiro que nem precisa muito. Assim, é uma coisa que se autogere, assim, muito louco. E daí eles me chamaram para fazer uma exposição, né, a partir de um livro que eles tinham lá, que era o Souvenirs de Rio de Janeiro. Um livro feito por um artista chamado Steinman, né? O Steinman, vou passar para vocês depois todas essas imagens, e esse catálogo, vou passar para a galera. Mas o Steinman ele fez umas imagens do Rio de Janeiro, né, do século XIX, ali, eu acho que foi 1860 e pouco. Ele tinha 30 anos também, assim como eu, uma curiosidade, assim, tipo, tinha dois artistas viajantes, né? Ele veio da Suíça, veio de Belém, que é um pouquinho foi pra cima, né? Mas a gente tinha uma dinâmica, não regrando reformular, mas eu achei interessante, né? É um outro artista estrangeiro, assim, né? Que tem um olhar sobre a cidade, paisagístico, né? E ele vai pintar essas coisas que ele chama de souvenir de Rio de Janeiro, vai editar na França e vai lançar por lá pra França, Suíça, etc. E é uma coisa muito que eu me peguei muito, eles me falaram, a gente tem esse trabalho aqui, mas a gente queria repensar ele, queria apresentar ele com uma nova lógica, né? A gente queria apresentar ele com uma ideia de rasura. Aí já pensa numa lógica institucionalizada, né? Um museu quanto lógica decolonial, blá, blá. A gente quer apostar, a gente é um museu muito pra frente, tal, muito e são mesmo, tá? São pessoas muito incríveis que trabalharam lá e que tem um respeito. Foi um dos melhores lugares que eu trabalhei, assim, enfim, enquanto instituição artística, assim, que me deram todo o suporte para trabalhar com coisas. Então daí eles falaram, PV, a gente tem essas imagens aqui, e o que pode pensar a partir delas, né? Não me deram um direcionamento específico, mas o que dá para trabalhar a partir delas. E daí eu olhei, eu falei, vi aquelas figuras e fiquei pensando muito tempo, e eu vi aquelas figuras meio pessoas negras misturadas com paisagens, com uma paz do mundo, uma paz tranquila. Assim, falar, eu fiquei olhando e falei, cara, que doideira, né? Porque era uma época que tava rolando um monte de revolta, tava a cabanagem do Pará, tinha acabado, mas tinha, enfim, uma série de fugas no Rio de Janeiro, gente matando o senhor, tava rolando um escarcéu. E daí eu falei, quilombos se formando, né? E eu falei, gente, que coisa mais pacífica, né? Que ideia de mundo pacífico é esse? E eu queria colocar uma atenção naquela imagem. Eu queria pensar como eu posso trazer uma atenção nessas imagens que não seja tirando a agência daqueles indivíduos, que aí retornam para aquilo, né? Entendendo como esses indivíduos também existiam enquanto nessa sociedade, porque existiam aquelas pessoas ali pacíficas que estavam sendo retratadas, muitas vezes existiam, né? Estavam ali os comerciantes, feirantes, pessoas de ganho, né, que a pessoa chamava, que estavam ali trabalhando na sua hora, né, livre. Então, existia uma lógica dessa, e eu queria como eu posso articular uma atenção nessas imagens que eu não tire essa propriedade. Eu não quero botar a galera como rei, como rainha, porque eu acho que existe esse trabalho, esse tipo de fabulação, que eu acho que é importante, interessante, um tipo de fabulação, mas não me competia muito. Eu queria mostrar atenção, eu queria mostrar que estava rolando, né, uma coisa ali que as pessoas não conseguiriam ver, e que talvez o próprio Steinman não tenha conseguido ver. Eu lembrei de um trabalho de um artista, e eu não lembro o nome dele agora, mas é um artista dinamarquês. O cara foi preso, eu acho que está preso, não se lembra. Enfim, não sei se ele está preso, respondeu várias. Ele tem umas tensões assim, políticas muito interessantes. Posso estar confundindo com outro também, mas eu acredito que tenha sido ele. Tem um trabalho que ele chama Turkish Jokes. O que mais importa é isso, né? As fofocas da arte, né? O que mais importa é o Turkish Jokes dele. E o que acontece? E que me inspirou muito para esse trabalho. Esse Turkish Jokes, eles pegam piadas turcas numa época que estava tendo uma tensão na Dinamarca com imigrantes turcos. Muita gente se incomodando, aquela coisa, né? Que a gente conhece. E daí o que ele pega? Ele instala em vários pontos da cidade caixas, né, com piadas em turco. E daí começa a se reunir várias pessoas turcas e ficar rindo e zoando, e porque era uma piada, coisa engraçada dessa. E daí começou a criar uma tensão na cidade, porque a galera, por que as pessoas estão rindo de coisas que eu não entendo? Né? O que as pessoas estão rindo? E ele fez também o Arab Jokes, que era aí o caos rolou, né? Porque colocava na Alemanha, encheu de árabes assim, rindo de coisas que ninguém entendia. Tipo, pô, tem uma caixa de som falando alguma coisa ali. Tá conclamando essas pessoas pra um grande ato, sei lá que porra, porque ninguém sabia, né? O que tem um monte de árabe reunido junto, né? Tem uma dimensão ali. Depois, quem tiver interesse nisso é muito interessante. E daí esse trabalho me inspirou muito, que eu falei, às vezes o trabalho não tá no que é dito, mas no que é não dito também. Então daí eu falei, eu acho que como tirar a passividade dessas imagens, né?
eu vou começar a pensar uma série que eu chamo de Disse-me Disse, né? Que é uma série que eu coloco pessoas contando segredos, né? E articulando coisas, revoltas e, enfim, questões, porque eu acho que isso também gera, né? Essa coisa de que as pessoas estão contando coisas que eu não sei, né? Estão articulando revoltas, estão ouvindo coisas que estavam ali, estão articulando fugas, né? Eu acho que essa foi uma maneira de trazer um pouco esse trabalho. Eu fiz na mesma dimensão do original, ficou muito, era uma a Emma Clavel, assim, isso era uma coisa muito boa de trabalhar com instituições assim, que não, assim, ninguém tá me pagando nada pra isso, mas eles deram um aposta, tem muito dinheiro, então eles deram uma condição de ser um negócio idêntico, assim, ficou idêntico aos outros originais. Né? Então a gente apresentou os dois juntos, assim, ficaram idênticos, tipo um facsímile idêntico, assim. E, e eu coloquei isso, então era legal que as pessoas chegavam na exposição e falavam, o que essas pessoas estão contando? Tá acontecendo alguma coisa ali. Que é uma exposição que é cheia de segredo, todo mundo tá contando coisas, né? Todo mundo tá, né, tem aqui também, por exemplo, olha, assim, ó. E eu coloquei as pessoas não só contando, podem passar se quiserem, pode pegar, verificar todo mundo. Pessoas não contando, pessoas ouvindo também. Porque eu acho que o contar, ele daria uma coisa muito de uma prepotência, uma pedância, que ia ficar muito. Olha, que eu vim do futuro contar uma coisa. Não era minha intenção, era muito. De que a gente está articulando? Tanto que as próprias pessoas que eu coloco não tem uma temporalidade definida. Não dá pra falar que é uma pessoa do futuro indo pra lá. Ou nem que sou eu, porque parece que o meu corpo, mas é porque eu me desenho, né, a partir do meu corpo, mas não é um autorretrato, não. E tem uma coisa das imagens que eu não sei se eu consigo dar zoom, acho que não. Que eu não. Que eu comecei a perceber, né? E que foi interessante trabalhar com as imagens em alta resolução muito grande, porque nas imagens, o próprio Simon, ele já faz uma rasura muito interessante, que é uma rasura numas imagens do Rugendas, que era outro artista da época. Então, essas imagens aqui são do Rugendas, não são do Steinman, desse artista suíço que faz isso. Então, o que ele pega? Ele faz aqui nas imagens ao redor, né, nas bordas, ele coloca o sistema de produção econômica brasileira, escravista, né? Então as pessoas chegando, trabalhando, enfim, articulando ali com seus filhos, sendo catequizados aqui embaixo, apanhando, aqui tem apanhando, isso é muito louco. Apanhando, tem alguns indígenas caçando, pessoas fazendo seus arados, fumando seus cachimbos, e todas entremeadas com essas articulações esses arabescos, esses ornamentos botânicos, né, que se aproximam nessa lógica dentro do processo, sem entrar no academicismo, mas dentro desse processo acadêmico tem essa coisa de natureza e cultura, né, que durante muito tempo as pessoas negras, ou racializadas como negras, foram incorporadas muito mais próximo à natureza, dadas as dimensões, né, da primitividade, de qualquer baboseira do gênero. Então, era interessante que eu nunca tinha percebido isso. Eu acho que a curadoria me provocou e falou, Pepe, eu dei uma olhada e eu falei, nossa, eu acho que eu quero tentar trazer essas pessoas também para cá, né? Então foi daí que eu comecei a criar também articulações, né, desses corpos, ouvindo ali aquelas pessoas das bordas, né? E, cadê? Falando também, então eu criava pessoas gigantescas, eu criava pessoas pequenas, eu queria, sabe, que parecesse que fosse tudo uma grande ficção, né? Uma grande loucura. E é engraçado, porque foi uma geógrafa na exposição, e uma das coisas mais interessantes que ela me falou, ela falou, PV, tem vários morros que não estão no mesmo lugar. Esses morros são mentiras, esse morro aqui não fica aí, fica em outro lugar. Então, a própria agência do artista anterior já tinha feito uma provocação, né, interessante, né, porque parece que o artista estava gravando um real ali, enquanto ele mesmo tinha uma dimensão do que ele imaginava ser o Rio de Janeiro, do quais são as questões que ele trazia para o Rio de Janeiro, né. E uma das coisas também que conversando lá, enfim, com os curadores e com o público, sempre a galera falava, não, eu acho interessante que as pessoas continuem nas suas articulações e você não está cobrindo elas, ou tirando, ou colocando, você está só interagindo, criando essa tensão, que era o que é o meu interesse, né, nessa série específica, que é o Disse-me Disse, né, que basicamente é uma fofoca ali generalizada da revolta. Né? Então, uma das coisas que eu fiz também nessa exposição foi fazer, né, deixa eu ver, aqui, peguei as imagens do Rugendas também, algumas imagens do Rugendas, do outro artista, também que estava nas bordas, e fui trabalhando elas. Então, aí eu peguei ainda da contação de segredo, né? Essa daí que o nome dessa aqui é Puxa o Tapete. Tem um cara aqui puxando o tapete, tem um outro cara aqui meio que tentando vender algo, assim.
né? Esse daqui são serpentes. O nome dessa, serpente, que eles estavam caçando serpentes aqui. Ele tá falando com esse rapazinho, tem bem aqui, ó. E tem um outro aqui caçando uma serpente, outro menino pretinho. Aí, desculpa, deu. Menino pretinho, tem um pessoal aqui, né? Então ele tá. Então eu tentava criar essa coisa de quem tá ouvindo, de como é que tá essa relação. O nome dessa aqui é Mais Caro. É o nome. Que tem essa coisa, uma piada no Rio de Janeiro que a gente fala, né? Que é pra gringa mais caro. E é como era no comércio ali e tal. Aí daí eu coloquei Mais Caro o nome dela. E tem uma que é Botafogo, que virou Botar Fogo, que é essa daqui. Né, que ele tá conversando com um rapaz de arado ali. Né? Então tem de uma dinâmica da linguagem que eu gosto também, que me interessa. É péssimo pra tradução, sempre é ruim, mas é isso também. É, a galera aprende um pouquinho português também que dá. O que eu ia falar mais dela? Ah, e era interessante nessa exposição especificamente, tá aqui, então, né, de como funcionou ela, e que eu tentei ficar pensando, ficando articulando como é que eu vou fazer isso, e como é que essa coisa vai entrar na minha, né, como é que vai ser sons de revolta, coloquei várias coisas, eu falei, cara, isso não vai ficar muito dito a coisa, eu queria que gerasse um burburinho, as pessoas tinham lupas, as pessoas conseguiam pra ver as imagens que eram muito pequenininhas, assim, e as crianças adoravam, sabe, e tem aquela coisa, eu gosto de quando a criança gosta, porque elas criam várias histórias na mente, e parece uma coisa meio de, que você pega e risca em cima, as pessoas falavam, mas esse não é original, né? Eu falava, não, esse é original, mas esse aqui é o meu original, o outro é o original antigo, porque tem uma coisa do. As pessoas têm uma coisa legal na rasura que é isso. As pessoas geralmente acham interessante, mas tem muito medo que seja original. A pessoa tem muito respeito pelo arquivo, né? Né? Tem um medo de mexer com o arquivo. Meu Deus, mas você. É muito legal, mas você não tocou, né? Não. Aí eu falo, não, pessoal, calma, pô, vocês também gostam muito, calma, relaxa. Você que está numa época meio iconoclasta, mas a minha ideia não é exatamente ser iconoclasta, mas também é falar. Por que essa lógica da preservação é tão louca, né? É tão. Principalmente na ideia da criação do Estado Nacional, que vem com essas imagens e reafirma como elas são importantíssimas para a história do nosso país. Então, ao mesmo tempo, né, o trabalho acaba virando isso também, porque ele sai do meu ateliê, vai com luvas de pelica para lá, então, e hoje em dia tá lá dentro de uma coisa com desumidificador, então é isso, né? Enfim, hipocrisia. Mas mas uma das críticas que eu tenho também é isso. É. Eu acho que você pode falar um pouquinho mais disso que você estava trazendo, né? Esse rolê iconoclasta que você se incomoda bastante com o fato de você ver isso meio segmentado no museu e agora às vezes você tem a sensação de te ver a tua coleção ali também, né? Claro, isso pra mim é a minha grande questão do momento, assim, eu acho que disso, como isso me pegou também, porque é isso, meu trabalho era o trabalho que era subvertir a lógica do museu. E a lógica agora que o trabalho está no museu e está nos acervos, criou-se a dimensão de que, não que obviamente eu esteja legitimado enquanto, sabe, seja como é que a galera chama? Alguma coisa assim, que é o. Né? Não, não, nada disso, não se compara às dimensões. Mas a partir do momento que o trabalho começa a circular ali, né, o trabalho está dentro do catálogo do próprio museu. Os museus assinam os catálogos. Agora, o Museu Nacional de Belas Artes fez uma exposição, né, que tem aqui. Está muito bonita essa exposição. Depois vocês podem dar uma passada também, quem quiser. São de artistas negros no Museu de Belas Artes agora. Né? E tá bem legal. Só que é isso, o trabalho virou do Belas Artes. Aí fica uma coisa muito louca, porque o museu, que é uma instituição especificamente europeia, sei lá, a gente vai, não dá para entrar na história do colecionismo, mas a ideia do museu enquanto tal, né, é uma ideia, várias outras pessoas já colecionavam coisas, mas não com a ideia de museu. Mas o museu é uma instituição europeia, que tem blá, blá, todas essas questões coloniais em cima dela, que é aquela coisa do museu do mundo, né? Que a França tem aqueles grandes museus do mundo, que celebra a cultura como um grande patrimônio, e olha, isso é um patrimônio da humanidade. Eu fico nessa meio, caraca, agora o meu trabalho tá um patrimônio, isso é muito louco, porque eu não queria também que fosse isso. E não é nem uma modéstia, não, tipo, assim, enquanto relação mesmo corpórea mesmo. E eu fico, mesmo tempo, acho interessante também que esteja ali naquele lugar em disputa. Então é um sentimento meio dúbio, né? Mas eu sempre entro nessa pira de, caraca, que doideira. Quem está comandando o espaço do museal, se ele quiser, ele pode simplesmente. A coisa não está dada, né? Vide agora os Estados Unidos, agora esse caos está falando, as coisas não estão dadas, as coisas. Nada se segura muito. Daqui a 5 anos pode baixar um decreto e várias outras questões que podem. A lógica de alforria que foi instituída há 200 anos atrás pode passar a ser ignorada. Quem tem o poder do papel e do carimbo ainda são as mesmas pessoas, ou são os descendentes delas, ou são pessoas que são próximas a elas, ou estão respaldando uma estrutura que é circundada por essas circunstâncias. Então eu fico pensando, é um trabalho de formiguinha, mas se eu posso trabalhar no mundo das imaginações possíveis,
né? Eu acho que isso que é legal da arte nisso, de pensar imaginações possíveis de realidades mundanas, assim, que vão virar outras coisas, né? Então, é, isso é uma grande questão, assim. Eu lembro que nessa exposição tinha uma coisa legal também, que foi a primeira vez que eu trabalhei num quadro original, de fato, né? Porque Uhum. os outros eu trabalhei no original, mas era no original, e foi da Tarsila do Amaral, porque não tem foto aqui, mas a Tarsila tinha uma pintura dela na paisagem do Rio de Janeiro. E o museu falou assim, PV, você quer intervir nesse Tarsila? Eu falei, porra, que legal, pô, vou intervir, que doideira, né? 1924. E eu tava em 2024. Falei, pô, tem 100 anos, 100 tá anos assim depois. interessante, uma paisagem do Rio de Janeiro, uma paisagem do Rio de Janeiro sem ninguém. É interessante isso. Era Rio de Janeiro meio sem ninguém. Eu falei, gente, mas as pessoas construíram essa imagem. Era o contrário do Steinman, né? O Steinman pegava vários negros, colocava ali numa situação meio. Uma vibezinha, todo mundo, paz e amor. A Tarsila, com uma lógica de Brasil modernista, etc, trouxe um Rio de Janeiro sem ninguém, uma paisagem. Rio de Uhum. Janeiro paisagem. E daí eu coloquei duas pessoas negras trabalhando assim dentro da. Construindo. O meu trabalho era aqui construir as paisagens construídas, alguma coisa do gênero. Só que daí era a mesma coisa, né? Quando eu falei, eu vou mexer numa. Tá assim, som. Nossa, que legal, mas você não vai tocar na original. Eu falei, não, vai, vocês também são muito apegados. Aí a gente botou um adesivo, assim, um adesivo que era num vidro que ficava na frente da Tarsila. Então ficou 3 meses o vidro, o adesivo assim, que você olhava a Tarsila só pela intervenção, né? Que era legal. Tinha outro que era do Di Cavalcante, que era da Negra, uma coisa assim, do Di Cavalcante. E que a gente botou uma. Era uma realidade aumentada com o celular, quando você passava o celular na frente, tipo, aí parecia uma pessoa no ombro da mulher contando um segredo pra ela também, fazendo. Aí então a mulher Nossa. parecia tipo, observar melhor. Eu não tenho imagem dela, eu queria ter aqui no portfólio que tá meio desatualizado. Mas era isso, é de criar essas coisas, tipo, esses mundos meio de ideias possíveis, né? De mundos possíveis, né, a partir dessa lógica, assim, de rasura, de intervenção. Né? Tem esse trabalho que eu gosto muito também, que eu acho que eu poderia falar depois, se vocês Eu quisessem fiquei saber. pensando nesse rolê também da preservação, né, que você traz, assim, como esse poder do carimbo ou não, né, de quem tem esse poder de assinar, ou carimbar, ou determinar Sim. o que pode ser preservado, ou o que deve ser deteriorado. O corpo negro colocado dentro desta imagem, né, de escravização, né, de silenciamento, de uma falsa paz, ali tem que preservar, tem uma necessidade de preservação muito grande, né, mas o corpo negro na rua não se preserva, né? Perfeitamente. E justamente são esses os mesmos corpos fenotipicamente parecidos que são os que assinam as preservações da rua ou as preservações dentro dos museus, né? Aí pega um pouco a tua área de ciência social, né? Que pensa um pouco Sim, nisso também, né? Nesse sentido, né? totalmente, porque é uma. E é legal que dá um link também com o que eu tava pensando, de tentar trazer até essa série que vocês viram ali, né, que é o que tem o corpo. É uma série que eu vou fazer uma série de observações de pessoas e tal. Daí tem a lógica dessa, do corpo que não se preserva, do corpo que é abatido, do corpo que. Enfim, muitas pessoas aqui, esse daqui nem tanto, mas. Tem esse daqui, por exemplo, que tá com a cara toda meio cheia de porrada, né? O que são essas séries? O que é essa série, particularmente? Né? Dessa. Enfim, do que eu penso a partir desse campo, a partir dessa mesma lógica de preservação do corpo e preservação arquivística, né? Uhum. Que é legal, eu não tinha pensado por esse lado, acho muito legal. Por isso que é bom sempre estar tocando, né, com outras pessoas de outras áreas, porque a gente fica só na galera da arte, e acaba que as coisas não vão para outros lados, então é legal que tem várias pessoas de outros pontos, assim, que enfim, podem levantar outros pontos interessantes, assim, que, né. Uma das coisas legais é que, interessantes, né, legais talvez não seja o melhor termo, mas é que as primeiras fotos que eu achei de pessoas negras, ainda assim, essa coisa de arquivo, indo para trás, voltando e tal, as primeiras, talvez eu acho que foram as primeiras de fato. O Brasil tem muita imagem de fotografia de pessoas escravizadas. Isso é um ponto. Porque o Brasil foi um dos primeiros países, últimos países a abolir a escravidão, acho que o último na América Latina, América do Sul, se não me engano, a escravidão Foi o negra e último. tal. E foi num período que a fotografia estava se popularizando um pouco mais, ali, né, final do século XIX. As únicas fotos de pessoas negras, que aqui eu não tenho nome, com o nome que eu achei, é um registro chamado Livro dos Condenados, que está na Biblioteca Nacional. Tem esse acervo, vocês podem ter acesso ao acervo da Biblioteca Nacional, a biblioteca, tudo isso. Dá pra achar na internet. Vai pegar, quiser imprimir, fazer o que quiser. Mas, eu não sei como é que se dá isso legalmente também, né? Mas, espero que não dê nada, não. Mas, mas alguns estão mais de boa, né? Mas, por exemplo, eu achei isso daqui, esses arquivos na Biblioteca Nacional muito bem restaurados, inclusive, né? Muito legal
E foi um dos trabalhos mais pesados que eu fiz, porque eu acho que todos os trabalhos que eu fazia tinham uma carga muito social. Ia para um lado muito de coletividade, né? E esse trabalho para mim foi muito especificamente, muito pessoal. Porque é isso, eu tava vendo nome de pessoas, né? Olha, esse aqui é o José Batista de Oliveira. Ele teve sentença proferida por crime de homicídio. Isso aqui foi crime de homicídio. Foi um dos testes que eu tava fazendo, tá? Esse daqui foi o Basílio. Basílio, ele foi crime de homicídio também. Temos crimes de resistência. Teve um que eu achei a história dele, era um pai de santo, que ele foi super famoso, um cara super famoso, que ele foi preso também, tava nesse registro, sabe? Ele é o único que tem mais história, que teve uma tese de doutorado sobre ele e tal. Um cara que tem bastante registro sobre ele, e foi preso condenado por... Cara, uma coisa super engraçada. Engraçada, assim, horrível, mas... Uma coisa meio que não tem nada a ver, sabe? Tipo assim, era... Como é que se fala que a pessoa que engana a outra? Estelionatária? É tipo estelionatário, perfeitamente. Só que, tipo, ele era um grande pai de santo, ele era um cara ligado até à relação do Império, ele tinha uma ligação ali, era o Juca VII, o nome dele. Mas tem o Adelino, o Africano Livre. Então, a primeira vez que eu consegui ver nome de pessoas parecidas e próximas a mim, com rosto e nome, eu falei, caraca, tu tem um nome, me conta um pouco mais. O arquivo começa a ficar menos frio. Ainda é muito frio o arquivo, né, mas é muito frio. E dentro de uma lógica totalmente burocrática, né, aqui assim, né. E a gente volta naquele rolê de nomeação, né? Nomeação. E eu, até quando você falou José Batista, é o nome do meu avô. Meu avô Que legal. baiano é José Batista. Porra, que doideira, muito foda. Não, e tem uma lógica disso, e como foi uma série muito pessoal, né, porque o meu pai, ele é um homem negro, ele é magistrado, ele é juiz de direito. Então, a partir do momento que eu cresci, né, eu não cresci, eu nasci com meu pai de juiz de direito, ele fez faculdade por muito tarde, tá, é um cara pobre e tal. Aquela exceção da exceção da coisa que acontece. Só do nada ali, estuda depois mais velho, quase 40 anos, e virou juiz de direito. E ao mesmo tempo que eu sempre tive essa crise de falar, as pessoas estão... Meu pai, ele trabalha aprendendo pessoas negras em grande maioria, aprendendo não, condenando, né? É um cara bem progressista, mas ainda assim a lógica do direito, né? Que é um ponto do punitivismo, etc, etc. E ao mesmo tempo que isso deu uma estabilidade para minha vida, isso ao mesmo tempo era uma grande questão, né? Que eu sempre crescia com essa lógica do carimbo, por isso que eu trago um carimbo, eu fiz um carimbo igual ao do meu pai também, né? Eu nem falei pra ele. Mas eu fiz um carimbo parecido, assim, tipo, de fazer uma coisa assim, falei, por isso que foi uma série muito pessoal, porque eu nunca tinha feito uma coisa tão pessoal, tão interna. Tinha outras dinâmicas que era muito interna, mas essa sim me deixou meio mal, assim. E acho que foi interessante, porque mexeu comigo, no sentido, quando a gente tá muito tempo fazendo arte, é meio difícil tu fazer uma coisa que tu fique meio impactado. Eu pelo menos assim. Eu faço, eu acho bonito, acho legal, acho importante. Tal, eu tenho prazer imenso em fazer, eu acho legal as pessoas gostarem, mas sabe, quando tu não fica muito mexido, porque tá muito frio ali com o arquivo. Eu trabalho com arquivo, eu vejo gente toda, sabe, ferrada, mas esse trabalho me deixou meio mal, porque eu li as sentenças, eu cresci nessa lógica de sentença, eu ficava muito perto do meu pai, via essas sentenças e tal. E daí eu falei, caraca, eu posso pensar numa lógica de absolvição, de criar novas imagens desses corpos, né? Vai resolver o problema do mundo, não vai... Se você colocar absolvido, não vai ser absolvido, porque eu tô trabalhando numa lógica estatal. Eu queria criar o eu te absolvo, não por uma lógica do eu, o PV, né, de uma forma tão, meu Deus, eu tenho um poder de absolvição. Mas artisticamente, sim, eu tenho um poder de absolvição daquela imagem, né? E daí eu quis criar uma lógica, e pensando na lógica da burocracia também. Então eu fui pensando muito nessa coisa do carimbo, né, por essa coisa eu falei, pô, eu vou trazer essa fórmula para parecer uma coisa como um facsímile mesmo, né? Pode passar também, se quiser. Esses daqui são os arquivos que eu não usei, que foram meus testes, né, que estão, né? Às vezes quando sai carimbando de novo para testar, e eu fiz aquela minha vídeo instalação lá, performance, né? Vídeo performance, que ficou assim, foi uma exposição que eu fiz em São Paulo. Então ficou assim o trabalho, né? Eram pessoas dentro e fora, né, daquele espaço, e eu também permitia, né, o nome da série é Que Tenhas o Corpo. Ficava assim, então, né, o trabalho ficava... Eu carimbava essas 102 pessoas, né, que eu achei 102 e tinha mais, tá? Tinha mais 50 pessoas dentro, tinha mulheres, tinha 2 mulheres. Né? A primeira é uma mulher, esqueci o nome dela agora. Eu peguei o nome de todo mundo, assim, é uma coisa que eu fiquei obcecado mesmo pelo arquivo. Assim, foi um negócio que eu terminei, eu fiquei 18 minutos fazendo. Eu tinha 2 meses primeiro. No começo eu pensei, tô com medo de fazer uma coisa errada aqui. E daí, porra, aí eu botei impresso 102 trabalhos, e aí como é que eu vou voltar? Mas, cara, isso nem me passou. Na hora que eu comecei a fazer, acho que a coisa foi ficando mais pesada, mais meio triste da coisa, assim, sabe? E eu comecei a ficar mais, tipo assim, meio, caraca, tá meio pesado, tá menos
menos tranquila do que eu acharia que fosse, né? Fazia tempo que eu realmente no trabalho não fosse essa lógica, né? E essa coisa do atencionamento do artista que tem essa possibilidade de virar um julgador também ali, né? Foi uma das coisas que eu tava pensando, falando de processo artístico, como realizar isso, né? Aqui eu tava mostrando como é que eu tinha feito esse estudo, né? Geralmente eu escrevo bem mais antes de fazer as imagens. Eu acho que eu trabalho mais na escrita, sabe? Eu escrevo muito o que eu quero fazer, a partir do que eu quero fazer, escrevo muitas palavras, vou articulando ideias, e o processo de fazer é muito mais rápido, assim, pelo menos pra mim. O processo de pensar, estudar e fazer é uma coisa que demora muito. O fazer, geralmente, fiz 18 minutos, assim, resolveu minha vida. Mas, mas eu tentava ver assim, será que eu vou para assinatura? Acho que a assinatura vai personalizar muita coisa, vai deixar uma coisa muito mais, não sei, esquisita, meio de uma lógica artística, de uma lógica muito artística e expositiva. Eu não queria que ficasse um quadro emoldurado na parede, etc, etc. Eu acho que pesa um pouco a coisa, sabe, eu queria que trouxesse quase uma lógica de prisão mesmo, sabe, daquelas pessoas que podiam entrar na exposição e ver aquilo. E ao mesmo tempo achei que o carimbo seria melhor. Aí eu comecei a fazer os testes de carimbo aqui, partindo da ideia do nome. Escrever, o trabalho é muito processual mesmo, sabe? Eu acho que a ideia se dá muito no processo. O trabalho final, assim, é só mais uma das coisas, mas o processo é uma das coisas muito gostosas pra mim, né? E é engraçado que muita gente achou que era... Olha aqui eu fazendo, eu rasuro e absolvo, fui fazendo vários testes. Muita gente achava que era IA, mas não só tem IA e tal, porque tem uma galera que tá usando IA para fazer trabalhos de repensamento do futuro, repensar futuro, né? Passado, perdão. E outros futuros possíveis, né? Tipo, afrofuturismo, essa dinâmica assim. Então daí eu falei, não, é foto mesmo, não, foto da galera, pô, tem foto do cara, o cara José tem foto do cara, e falei, que tu queria, e tem umas fotos do cara, tá todos bagaçados com a cabeça, gente, que doideira, o cara tá ali, tudo ferrado, e tá com o nome dele, e ele preso por resistência, ou preso por fuga, preso por homicídio. Então eu falei, o que me interessa é pensar o homicídio daquela época, do século XIX, que tipo de homicídio era esse? Quem era preso por homicídio, um homem negro, é estranho, entendeu? Ah, mas podia ser, mas isso também não me interessa, né? Volta de novo aquela coisa, me interessa a verdade ali, me interessa, né, muito mais criar novas coisas a partir disso. E para isso, foi até legal que as pessoas faziam aqui tinha, na frente da televisão, a gente podia, se tivesse fazendo um carimbo, a gente podia fazer isso hoje, mas não deu. Ah, que tristeza. Que eu não trouxe carimbo. Mas tinha na frente da televisão, tinha um livro que as pessoas podiam escrever nome de pessoas e absolver. Então era bem aqui, assim, ficava tipo... Aí tinha tudo, assim, tinha as coisas mais tristes possíveis da vida e tinha as coisas mais engraçadas possíveis também. Então tinha coisa assim, eu sou minha mãe por tal coisa, pesada pra cacete. Eu falei assim, gente, mãe e pai, então, vocês que, né, enfim, grande parte da psicologia também. A risada do Vini aí. Sabe que é muito bravo. Então, tinha muita gente que absorvia mãe, pai, de não sei o que, de coisas assim, e que eu ficava assim, cara, que pesado, assim. E, coincidentemente, aconteceu um incêndio na galeria, mas não pegou, mas o caderno molhou. Aí a gente fez outro caderno que também teve as absorções também interessantes. Mas eu quero fazer uma dessas, numa outra instituição, que será numa galeria. Esse trabalho tá para entrar, talvez entre o Museu Afro Brasil em São Paulo, mas tá na conversa ainda. Mas eu queria que esse trabalho tivesse jornais diários de policial. E eu queria que as pessoas absorvessem diariamente, assim. Só que Isso, doideira. é uma ideia ainda, assim, pro Paulo pra pensar o futuro, assim. Eu queria que... Só que eu não fiz isso na galeria porque ainda trabalho... Eu sou muito neurado, ainda trabalho para pessoas, sabe? Tipo, todo dia alguém tem que comprar um caderno policial pra colocar lá. E assim, na instituição é mais fácil, que geralmente tem gente todo dia muito ativa, chegando na instituição, só parar, pegar um caderno policial, botar lá. Quem quiser absolver, absolve. Quem não quiser absolver, não absolve. Mas repensar a lógica do punitivismo através da rasura também. Né? De vamos rasura, vamos... O que a gente pode absolver, o que a gente consegue, né? Enfim, ter essa possibilidade, assim, sei lá, de criar novas coisas. Agora, além do livro dos condenados, tem livros absolvidos também, sabe? Livro das pessoas que são... E agora vão ter esses trabalhos no mundo. Agora virou real, né? Já era um pouco real na minha cabeça, mas agora virou agora físico, né? Se tá existente ali, passou a ser real, Sim. né? Como se disse, né? Pô, isso é muito legal também. Nossa, é verdade que você falou isso do original, pra mim é engraçado, né? Porque até onde eu vou nos tensionamentos institucionais, eu tenho sono no museu, mas meu pai não tem sono, não. Eu fico... Deixa eu ser bolão, deixa lá não, lá, sei lá, né? Mas é interessante, né? Então, se pois né? Muito...
né? Acho que minha mãe usou esse livro, muito louco também, muito interessante, que ele veio lá pra ver a exposição em São Paulo. Então, Carimbo do seu pai. não uso o carimbo dele, não. Tá. Mas o carimbo dele, não, eu gosto de brincar com o carimbo dele. Mas eu vou lá na casa dele, então eu pego, brinco assim. Mas foi nessa ideia de brincar que eu fiquei pensando nessa lógica. Mas eu falo assim, eu não usei o dele, engraçado, né? Porque eu jamais faria isso. Jamais conseguiria fazer isso, que eu ficaria com um medo absurdo. Mas né, da onde a gente vai tensionando, né, as coisas que a gente consegue tensionar. Mas é isso, é de brincar com essas possibilidades de materiais mesmo, que você falou, de quem tem essa produção desse... Não conceituação, mas é de quem tem a produção do saber, de quem tem a produção da verdade, de quem domina essas conceituações, né? Seja por uma... Você falou, por exemplo, tem Freud, Lacan, que tem um pensamento ocidentalizado, europeu, etc, né? Branco, hétero, cis, tal. E de quem tem possibilidade de criar também novas verdades a partir disso, sabe? De como se pode criar novas verdades a partir enfim, de novos conceitos, de novas ideias de mundo, dá para criar espaços de exposição, tipográficos que vão além do museu, né? Isso é muito doido. Não, totalmente, porque é isso. E eu acho, por isso que eu acho o museu um espaço, eu adoro, né, museu, assim, né? Mas é isso, o museu é um espaço muito dentro dessa lógica, né? Passiva pra cacete, é um espaço muito que até um certo momento a gente não via. Hoje em dia é uma coisa muito louca, né? Tô conversando com um maluco, o cara chegou pra mim assim, maluco talvez seja o melhor termo pra usar, né, aqui. Mas conversando com o cara chegou assim e falou assim, aí ele falou assim, não, porque agora pra fazer arte, né, pra entrar edital, só sendo mulher, trans, sendo não sei o quê. Eu falei, gente, que distopia que eu tô vendo, né? Porque eu falei, gente, passou anos com os museus abarrotados de homens brancos fazendo obras, não sei o quê. E nunca foi uma questão, né, para essas pessoas. E agora tem duas minas trans, um cara negro e uma pessoa asiática na exposição, cara. Pronto, agora veio o mundo aí que tá todo mundo. E é louco, porque parece que é até um clichêzão, né? Parece uma bobeira, mas é verdade, galera. Tem gente que acha, né, que o espaço dedicado à produção de discurso, de narrativa, de coisas, é muito de um corpo específico, né? Daquele corpo ideal, que é aquele corpo que nos ensina, né? Que é um corpo que vai nos lecionar algo, que vai produzir arte. Uma das coisas mais legais que eu gosto, assim, eu tinha um programa, né? Uma conversa que eu fazia com vários artistas, e que daí era um outro amigo, que era um outro amigo negro também, né? O Bernardo. E daí a gente não se anunciava como um programa de artistas negros. Um programa de arte, beleza. E daí era sempre uma questão, né? Você é um negro artista, um artista negro? Tem essa questão também, que é outra questão, né, que eu levo pro meu terapeuta, que ele tem que lidar. Mas tipo, porque é isso, ao mesmo tempo que é interessante me mostrar enquanto um sujeito negro, eu não queria, porque eu achava legal quando as pessoas se espantavam quando viam, sabe? Então, tipo assim, ué, mas você não me falou que era assim? Eu acho legal também, mesma coisa rolava muito isso na minha infância também, do meu pai, assim, a galera sempre achava meu pai e falava assim, nossa, mas eu não sabia, o tio Matias nem tem cara, né, tipo, de juiz, né, ele tem uma cara assim de... Eu falei, pois é, ele não tem cara, né, engraçado, né, como é que é a cara dessa pessoa que julga, né, e sem falar do meu, mas como é que é a cara dessa pessoa que julga, que dá um aval, que te permite decidir a vida de um outro ser humano? Que tem o direito, Tem né? o direito, é muito colonial essa coisa, ainda é muito. Assim, é muito normal isso e passa pra mim também. Às vezes eu vou numa palestra, e às vezes eu me pego pensando assim, o cara tá falando com um sotaque diferente. Se o cara tá falando com um sotaque mais europeu, eu falo, vai ver um assunto interessante. E se o cara tá falando com sotaque paraense, que é o meu sotaque, tá meio carioca agora também, mas um sotaque paraense, eu fico assim, pode ser que é mais um cara ali que eu posso ter coisa. E isso é muito doido, isso me pega, porque é um auto-ódio louco, né, que rola entre esses corpos, porque a gente não vê a dinâmica, e tem que se tensionar sempre para essa produção, porque isso respinga em mim, respinga nos... Né, Do coletivo, né? É cruel a parada mesmo. E colonial pra cacete, né? Colonial pra cacete. Porque eu acho que é importante pensar assim, no senso comum, né? O que é arte, o que se espera encontrar num museu. Então, acho que esse estar ocupando esses lugares é fundamental. Eu lembro que eu fui numa exposição no Rio de Janeiro, no Paço Imperial, e a exposição, eu fui com a minha avó de 80 anos, e a exposição era piscinas de plástico, dessa de 1000 litros, né? Assim, e daí a minha avó ficou assim, mas o que isso aqui, né? Quem disse que isso aqui é arte? E aí é interessante, né? Esse incômodo que produz, o que vocês querem contar lá. Então, esse incômodo que produz, perguntam.
Eu acho que é interessante pensar isso, assim, né? Olha, quem são as pessoas que estão entrando nos museus, que estão lá expondo agora, né? Essa arte que não precisa ser nessa lógica. Sim, sim. Não é total, é quem é que se incomoda, como é que são essas... Será que eu quero... Eu sei que é do Maxwell Alexandre, essas piscinas, né? Mas é a quem eu quero comunicar também, qual é o tipo de arte que agradar, porque é uma coisa muito interessante do próprio ideia da arte, que tem uns amigos meus que geralmente não são artistas, falam, amigo, eu fico cheio de vergonha de falar que eu não gosto daquele trabalho, porque eu acho que eu não entendo de arte. Não, você pode não gostar. Isso é uma coisa meio... É porque é tipo comida. Assim, eu gosto de comida, mas eu gosto de entender comida, mais ou menos, sabe? Mas quem não entende comida, tu consegue comer uma comida e falar, não gosto disso, gosto disso. Só que se tu conhece, tipo assim, tu consegue identificar um umami, uma páprica, não sei o quê, uma cheia de coisa, tu vai conseguir apreciar aquilo, tu vai poder falar, agora eu não gosto porque tem muita páprica, agora eu não gosto porque tem isso. Então eu falo assim, é normal, tipo, até minha mãe sempre fala assim, porque tem umas coisas aqui que eu não entendo nada. Eu falo, mas você não pode não entender e não gostar mesmo, porque é normal não gostar. Tem coisas que não me pegam, tem coisas que eu acho super técnica e eu, abre aspas, entendo, né, muito, abre aspas, e não me pego, eu acho, cara, esse trabalho não me dá um calor ali da coisa. Afeta, e tudo bem também, sabe? Mas é isso que você falou, quem vai incomodar, como são essas pessoas que incomodam. Eu adoro quando as pessoas vão e criam várias questões, e outros corpos, não só os parecidos comigo, mas pessoas com outras ideias e vão criando coisas diferentes também, histórias as mais loucas possíveis, assim, eu adoro. Porque ele fala, nossa, olha que doideira, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas você me falou de uma coisa que eu achei incrível. Tipo, eu adoro quando as pessoas não necessariamente têm a mesma ideia que eu tive ao fazer o trabalho, sabe? Quando elas me propõem uma outra coisa, que eu acho bonito também, eu acho, tipo assim, olha, eu tô criando fabulações e as pessoas têm esse trabalho de não ser só passivas, né? E elas estão ativamente criando narrativas sobre aquilo. Eu acho que isso que é importante, que o museu às vezes recai nesse pensamento, muito impositivo, né? Eu acho que é meio isso. São fabulações que criam outras Sim, fabulações. sim, são coisas que vão elencando várias outras coisas aqui, assim. Né? É isso, sim. E eu fiquei até pensando, assim, quando eu vi aqui o lado do livro aqui, do Brasilidade e História, do lado de cá. Aqui, ó. Eu fiquei até pensando também no processo artístico de rua do hip hop mesmo, que é da pichação e do grafite, né? Né? Pensando nesse rolê da rasura mesmo. Sim. Né? Que... É muito uma coisa legal falar disso. Né? Porque, inclusive, assim, pensando como este lugar da rasura na rua pela palavra também dá uma identidade para quem consegue, inclusive, ler aquele tipo de letra, né? Quem consegue consumir aquele tipo de descrição sobre alguma coisa, né? Quando eu era mais novo, a gente tinha um coletivo que era Vocês Nem Viu, né? Que era 6NV, né? E aí, depois você leva o processo de análise e pensa, pô, o que é isso, né? De você não estar sendo visto, né? Então, e é interessante pensar que algumas pessoas que eram aquelas que não eram vistas também conseguiam ter a leitura de, tá falando sobre não visualização, né? Não viu fazendo, não viu quem foi, não viu quem é, Nossa, né? muito bom, né? Mas então é interessante pensar também que, em alguma medida, o processo artístico, às vezes, ele se conversa entre alguns corpos, né? Nesse sentido. Né? Claro, quem consegue ver, quem percebe a cidade... eu, por exemplo, tenho vários amigos do Picho, e eles percebem a cidade de uma outra maneira que não eu percebo. Porque eles falam, não, pô, isso dali, pô... É um pico, né? É um cara que já morreu tem 2 anos, ele tá eternizado e tal, e aquele pico ali é o... Tem um cara que é muito legal, que eu lembrei disso, que o nome dele é... Agora eu não consegui achar direito, mas eu acho que é William Martins, o ladrão de grafite. Qual é a grande questão? Ele é um artista muito controverso. Eu, particularmente, acho interessante, mas é controverso. O que ele faz? Ele é um professor universitário, também tem uma questão nisso. Ele desenvolveu uma técnica, acho que pro doutorado dele, pro mestrado em arte, que ele passa um pano numa parede, passa um médio na parede e consegue arrancar tudo que tá na parede. E às vezes, se não me engano, continua lá as imagens, mas ele consegue fazer tipo um decalque daquela parede. Uau. Né? E daí ele decalca aquilo e expõe. Né? Ele fez isso com prisões. Ele fazia isso nas prisões, começava a fazer e colocava, expunha os desenhos das pessoas lá privadas de liberdade. Tava lá e ele pegou o William Martins, começaram a espalhar vários cartazes na cidade, vários extensos, né, que são aqueles... Né? William Martins, ladrão de grafite, se você pegar o meu, eu vou te arrebentar, não sei o que, não sei o que. E ladrão de picho, você não sabe, não vai expor o nosso trabalho em galeria. Essa tensão muito louca da cidade, assim, a galera xingando ele, só não chamou de santo. Né? Tô sendo muito comedido nas palavras aqui. E daí, cara, mas eu adorei, assim, eu acho muito louco. E ele, que ele fez? Ele pegou, fez ele roubou a galera que sacaneou ele, então, sacaneou o cara que xingou ele. Tem um trabalho dele muito legal também, que é uma parede, ele chama de Peles da Cidade.
ele pega, ele rouba, né, todos esses pichos e coisas ali. A galera realmente do picho detesta, porque vai pra dentro de uma galeria. E aí, um dos extensos lá. William, mano, ladrão de grafite. Se eu te pego, eu te arremesso na porrada, vou quebrar tua casa, eu vou te... Cara, e muitos, assim, espalharam a cidade inteira. Então tem isso, né? Um pouco de... Pra quem isso tá sendo? Pra ele talvez não seja uma coisa, uma questão, mas para as pessoas que ornam naquela dinâmica lá, né? Eu acho que funciona como uma ideia de que, sei lá, tipo, de quase uma... Pô, agora que a gente tá conseguindo ter um acesso à cidade, conseguindo não, mas tá conseguindo projetar na cidade, intervir na cidade, articular com a cidade, nossos corpos, vai vir um cara que é professor universitário, vai pegar, tirar todo aquilo que a gente construiu. Imagina, se o cara pegasse lá você nem viu, e agora vocês estão vendo na galeria. Então, é meio tenso, gera uma tensão ali que eu acho que artisticamente eu acho interessante, assim. É de criação, socialmente né? mais complexo, mas... e talvez não se separe tanto, mas eu tenho sentimentos ambíguos com esse trabalho dele. E, ao mesmo tempo disso, eu lembrei, né, articulando sua fala, né, até porque o hip hop, né, os fundamentos também disso. O hip hop é a partir do sampler, que né, é reestruturado a partir de uma música da reapropriação de arquivos. Então, é isso, né? Como é que tu vai julgar alguém que tá te sampleando, né? Já rolou isso, rola umas brigas de rap, que a galera sampleia alguém, mas o cara... Mas o hip hop é a base, né? É a lógica do rap, no caso, é a lógica do sampler. Eu particularmente não gosto, por exemplo, pra mim tanto faz se a pessoa pegar meu trabalho, a grande questão pra mim é quem tem o poder de articular com esse trabalho. Uma marca de roupa tá fazendo isso? Aí é esculacho, entendeu? Alguém que tá um capital, grande capital, cara, se tem um artista usando IA pra fazer coisas, obras de arte, é uma coisa questionável ainda, tem seus debates, mas tudo bem. O negócio é quem tá usando IA e é o exército de Israel pra fazer coisa com o parecido do Miyazaki, sabe? Com fundamentar a destruição de gás. Então, as grandes instituições, empresas, PM, tava fazendo isso, IA dando baculejo nos outros. Negócio que teria um mau gosto, que eu fico assim, cara, grandes instituições estão operando nessa lógica que já é pra mim é complexa. Eu acho que se você tá no nível ali de pessoas que não tem uma hierarquia muito bem, né? Todo mundo me olhando mesmo, brother. Tipo isso que você falou, isso que eu tava falando agora, quer dizer, realmente, um cara que é professor universitário, um cara que quer ter uma entrada no circuito de arte, ele tá pegando. Se for falar por esse lado, faz realmente sentido, galera, nada a ver, né? Mas se for pra numa lógica de, tá um artista também, que tá pegando pele da cidade, tá? Você não reapropria do muro, tô reapropriando da reapropriação do muro. Rola até isso, até em fotografia. Lá em São Paulo tem uma briga absurda, porque se o cara faz um grafite, aí vai um outro fotógrafo e tira a foto daquele grafite, já dá uma briga assim gigantesca, porque o cara fala, você tá tirando foto do meu grafite e vendendo como se fosse sua. Isso aqui é louco, porque assim, tá na rua também, tá, né? tá na rua como diz o pessoal do picho, né? Tá na rua, eu esqueci, tem uma gíria muito específica, tá na rua, tá propício, alguma coisa assim. Né? E só, né, acho que, né, caminhando, se imagina que daqui a pouco já a gente tem que caminhar pro final mesmo. Final, né? Se alguém quiser, depois dar uma passada rapidamente, dar uma olhada, né? Esse daqui é um livro que é de uma exposição chamada Histórias Brasileiras. Dá pra olhar, eu marquei as coisas aqui que eu acho que pode ser interessante. Tem mais coisas, mas eu acho que fica, né, mais tempo e tal. Mas são de reapropriações também, né? Seja da bandeira do Brasil, uma exposição que teve no MASP, muito bonita. Tem aqui acho que eu posso até mostrar assim, que eu acho que são imagens grandes que dá pra... A gente vai... Da bandeira do Brasil. Esse aqui é Abdias Nascimento, né? Um grande articulador. Esse aqui é Bruno Batistelli, também, que é uma bandeira bonita. Eu gosto muito desse daqui também, eu acho muito foda. Né, esse trabalho também que é lindo, né? Esse daqui, enfim, é absurdo também, foi lá no desfile da Mangueira. Aqui é muito comum esses trabalhos em cima da bandeira, que já é uma organização arquivística, as pessoas realizam esse tipo de rasuras, intervenções, etc, etc. Aqui, esse daqui já é um trabalho de um artista chamado Denilson Baniwa, que ele faz intervenções dentro de uma lógica cartográfica, né? Ele vai repensar as imagens do passado, né, a partir dos povos indígenas, principalmente do povo, né, Baniwa, enfim. E vai fazer articulações que partem de uma individualidade também, não só representativa coletiva, né? E ele vai fazer umas articulações aqui, né, que ele fala, não há cartografia no mundo dos pajés. Então ele vai ignorar a ideia da cartografia ocidental. E tem esse trabalho aqui também do Jamil Laureano, que ele vai mostrar alguns pontos de revolta. Deixa eu passar para cá. Que são aqui, tem revolta dos malês, etc, etc. Aqui, cadê, gente?
Esse daqui é uma artista chamada Sandra Gamarra, quem quiser depois procurar, muito boa artista peruana, que tava na Bienal de Veneza ano passado, pelo pavilhão da Espanha, muito louco. E ela assumiu uma ideia, ela refez vários quadros espanhóis, rasurando também. Ela refez, pintou muito parecido e fez uma série de rasuras muito interessantes. Sandra Gamarra. E, acho que pra gente caminhar, tem o Yuri Cruz com o trabalho Anastácia Livre, que é uma grande obra também, né? E um artista absurdo, assim, que eu tenho muito carinho, um artista carioca, um artista muito bom, que ele fez esse trabalho de retirar essa máscara. Ele é operado numa lógica de não de colocar, né? Esse que a gente estava comentando no começo. Dá para operar tanto na lógica de colocar quanto de tirar coisas. Ele vai trabalhar com tirar as amarras e vai criar uma outra Anastácia. E hoje em dia eu não consigo nem lembrar da outra Anastácia. É muito Eu louco. também não. Porque eu só lembro da Anastácia Livre, Aham. desse trabalho dele. E como uma lógica, uma operação rápida de tirar coisa, criou-se uma outra narrativa, criou-se uma outra história, né? Então, hoje em dia, quando a gente quer expor a Anastácia, exposição já se chama Anastácia do Yuri. A Anastácia, no caso, não a Anastácia do Yuri, mas Anastácia Livre, né? Que é feita pelo Yuri. Foi feita pelo Yuri, proposta por ele, imaginada, dentro dessas possibilidades de fabulações também. Mas é isso. PV, cara, tô muito feliz de receber você, cara. Foi um espaço assim muito rico. Espero que tenha sido rico para vocês também. Assim. Saí daqui com muita coisa. Infelizmente tem uma delimitação de tempo, mas eu saio com muita coisa para pensar. Espero que as pessoas possam te acessar também depois para trazer contribuições para o seu trabalho, pessoalmente, que possam se aproximar do seu trampo aí que você vai trazer em outros lugares, em outros momentos, que a gente possa acessar isso, tá? Queria agradecer a tua presença, tá bom? E finalizar, certo? Valeu. Obrigado a todo mundo. Foi. Valeu.